Olá, eu sou o Brian Castiglione, formado em Engenharia Mecânica, especialista em áudio e operador de áudio há 9 anos, desde aí de 2014. E hoje, se você chegou até aqui, nós estamos aqui para falar dela, Soundcraft SI Impact, cursinho aí operacional da mesa. E você que chegou agora no canal, se inscreva, deixa aí o seu like para melhorar o engajamento, não deixe de se inscrever para a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês aí sobre o áudio. E hoje, então, o operacional da mesa Soundcraft Impact. É isso aí, então, sobe a vinheta e vamos lá. Essa é a mesa Soundcraft SI Impact. A mesa Soundcraft SI Impact ela é uma mesa de 32 canais e essa é a visão geral da mesa. Então aqui em cima nós vamos passar detalhadamente, mas aqui você tem os faders principais, os painéis e botões, você tem uma tela de LCD, ali você tem os reguladores de volume principal, de saída, e aqui você tem a entrada, depois o banco de gate, o compressor, o equalizador e algumas opções aqui de saída, além das funções ali de fone de ouvido. Quando você tem aqui em cima o visor de entrada de quantidade de decibéis, né? O gráfico que marca a quantidade de decibéis do volume de entrada principal do instrumento. Um pouco mais abaixo você tem a tomada, a função de ligar os 48 volts, né? O Phantom, para você acionar a mesa, acionar a energia que vai ser mandada para cada instrumento. Isso serve muito para microfones que precisam de energia ou até mesmo direct box, enfim, equipamentos que precisam de energia para o seu funcionamento. Você tem aqui o 48 volts para ser acionado e você consegue acionar individualmente para cada canal. Então você tem aqui, ó, quando você aciona, está acionada a energia de 48 volts, desacionou, acabou a energia. Aqui mais embaixo você tem um inversor de polaridade, para quando necessário. Logo mais embaixo você tem a quantidade de ganho de entrada da mesa e logo depois o HyperF, né? O corte de grave aí que você utiliza, muito utilizado em alguns instrumentos. Então aqui isso facilita muito a sua vida. Você está desacionado, ele não tem o corte, acionou, ele automaticamente aciona o corte e aí você escolhe a frequência até onde você quer fazer esse corte. Visualizando aqui o painel, você tem aqui o EQ, né, de equalização. Selecionou então a equalização, você tem ali o painel onde você consegue ver o corte de grave ali acionado aqui pelo HyperF. Desacionou então, sumiu lá o corte de grave. Acionou, está lá o corte de grave e aí você seleciona aonde você deseja cortar o grave. Nós temos aqui a função de gate com todos as suas opções, ataque, release, depth e threshold, para você poder fazer as suas configurações aqui de gate. E aí você tem o botão de aciona e desaciona o gate da mesa Soundcraft. Quando você aciona o gate ele aparece aqui, o close. Quando ele aciona, quando libera o canal, ele aparece verdinho aqui. E aqui também no canal, no visor, aparece um xizinho aqui no cantinho, indicando que este canal está com o gate acionado. Mais à frente você tem a configuração do compressor. O compressor, você também tem aqui o botão de aciona e desaciona o compressor. E aí você tem as configurações aqui do ratio, threshold, o ganho, o release e o ataque do compressor. E aqui você tem um painel para quando o compressor é ativado, esse painel fica vermelho. Ei! Ei, som. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Esse compressor ele também aparece aqui no canal quando ele está sendo acionado. Então ele aparece neste gráfico aqui e também no gráfico ao lado aqui de cada canal. Ei, 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 ei. Aqui no equalizador a gente tem
o botão de liga e desliga o equalizador. Este gráfico é um gráfico aleatório, então aqui você tem liga e desliga, então você tem um gráfico ali selecionado. Quando você desliga, automaticamente você vê que ele fica mais claro. Se eu desligar o HyperF, ele fica reto e fica aqui marcado o que seria se o equalizador estivesse acionado. Então aciona o equalizador, ele acionou ali, a equalização foi feita neste canal, e aciona o HyperF, ele mostra ali, e agora sim quer dizer que está tudo ligado. Aqui na equalização você tem 4 bandas a qual você pode selecionar o que você quer mexer. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 bandas, com todas elas com um controle de ganho, né, de decibéis, se eu quero aumentar ou diminuir, a frequência na qual eu quero mexer e o tamanho da banda. Essa mesa tem uma particularidade na banda mais aguda, teoricamente, e a banda mais grave, que seria, né, Val, se é que a gente pode dizer assim, mas a mesa ela te dá a opção de acionar qualquer frequência que você quer. A gente tem uma opção a mais aqui, que é o seguinte, eu vou desligar aqui o HyperF para vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho um gráfico ali, eu vou zerar os outros dois aqui. Certo? Então eu tenho aquele gráfico. Se eu venho aqui na minha banda de frequência e eu abro ela inteira, eu vou acionar aqui algo parecido com o HyperF, e aí eu consigo diminuir, né, ou dar um ganho na frequência a qual eu estou selecionando, e selecionar aqui a frequência na qual eu quero, até onde eu quero ir com esse corte ou ganho, digamos assim, certo? E o mesmo tem essa mesma função. Aí aqui você vê que ele aciona um botão vermelho aqui, né? O símbolozinho que ele quer dizer que está acionado esse corte, certo? E aqui eu seleciono a frequência, e se eu voltar aqui, ele desaciona automaticamente e volta para a banda convencional. Dessa mesma forma, eu tenho os de cima. Aqui no ganho é importante o seguinte, ó, quando eu centralizo, ele aciona um botãozinho vermelhinho aqui, que diz que está centralizado. Isso vale para todos eles. Ó, esse não está centralizado, esse está e esse está. Os dois canais, as duas bandas do meio, eu só consigo selecionar quantidade, frequência que eu quero e o tamanho da banda que eu vou pegar, aumentar e diminuir. E nessa banda de cima, eu tenho a mesma função dessa banda, porém para o outro lado, para o lado do agudo. Então, se eu aumento aqui e eu venho aqui na frequência, seleciono uma frequência qualquer e abro a banda ao máximo, para o outro lado, abro a banda ao máximo, ele faz o meu corte e aciona a luz aqui em cima, e aí eu seleciono a frequência se eu quero aumentar ou se eu quero cortar alguma coisa no gráfico da parte aguda. E aí, abrindo aqui de volta, voltando novamente, ele desaciona a luz aqui e volta a tamanho da banda convencional para que eu possa fazer a minha configuração de equalização. Também, se você voltar aqui para o menu e você mexer na equalização, ele vai aparecer aqui no visor. Não vai aparecer o gráfico, mas aparece ali a quantidade na qual você está mexendo. Então ele aparece aqui as informações na tela e lá em cima a quantidade que você está mexendo. Então a frequência, no gráfico, ele não aparece valores, né? Ele só aparece o gráfico. Quando você volta para o menu e mexe em alguma configuração aqui, ele aparece ali no menu. O mesmo vale para todos os outros, né? Compressor, né? Aparece ali na tela, HyperF, o ganho, tudo que você mexer aqui nessa tela principal, ele vai aparecer esse gráfico, esse pequeno gráfico, e automaticamente ele some. Na parte das saídas, a gente tem aqui uma opção de delay, onde a gente também pode selecionar por canal. Então a gente aumenta aqui, diminui a quantidade de delay que a gente quer para aquele canal ao qual está selecionado. O panorâmico, que você pode jogar aqui para a direita ou para a esquerda, o nosso famoso L e R, né, o nosso panorâmico, para quem gosta aí de som estéreo. E a gente tem aqui o LR e o mono.
Esse LR mono quer dizer a mandada de som. Se eu desativo aqui o LR, o som automaticamente vai deixar de enviar o som deste canal para o botão LR, que fica mais abaixo aqui na mesa. E a mesma coisa o mono, se eu desativo, ele não vai mandar para lá. Essa função serve muito para, por exemplo, você quer que algo saia somente no retorno e não saia nos PAs, você desativa aqui a função e aí não vai sair nos PAs, vai sair somente nos retornos. Aqui em cima você tem um botão de uma luzinha chamada ISO. O que é ISO? Quer dizer isolate. Isso quer dizer que você isola o canal. Isso serve para você carregar uma cena e aí você seleciona um determinado canal. Vou selecionar um canal aqui, ó. Eu venho aqui em Input VCA, eu tenho a opção aqui Isolate, eu seleciono ela e eu ativo Enable. Automaticamente aciona aqui o botão ISO e isso serve para isolar esse canal, para quando eu carregar outras cenas. Então, eu posso carregar quantas cenas diferentes eu quiser aqui na minha mesa, que este canal ao qual eu isolei, ele vai continuar carregado na mesa, independente da cena que eu carregar. Então, está com o ISO acionado, qualquer cena que eu carregar na mesa não vai modificar nenhuma configuração deste canal, porque ele está isolado. E aí eu quero desativar, então, o Isolate. Novamente, eu venho aqui, Inputs e VCA, abro a opção Isolate aqui e eu desabilito ela, e aí desligou aqui a opção Isolate.